Bem-vindo ao canal Histórias Sobrenaturais. Prepare-se para mergulhar em relatos arrepiantes, lendas urbanas, encontros sobrenaturais e fenômenos que desafiam a lógica. Relato 1: A última carta de Madame Ondina. No topo de um sobrado antigo, vive Madame Ondina, uma cartomante famosa que há décadas prevê o futuro da elite dos desesperados. Mas Ondina esconde um segredo: nunca tirou as próprias cartas. Ao completar 70 anos, ela resolve quebrar essa regra. Mas ao embaralhar o próprio destino, revela a chegada da Carta Negra, um arcano que não pertence a nenhum baralho conhecido. A partir daquele dia, clientes começam a desaparecer. As cartas se embaralham sozinhas. E Ondina percebe que, ao prever o destino dos outros por tanto tempo, ela baralhou o próprio caminho. Agora, ela tem 7 dias para corrigir um erro do passado, ou será arrastada para o baralho das almas, onde os videntes também viram cartas. Madame Ondina vive num sobrado antigo, onde lê cartas desde os 20 anos. Ela nunca mente, mas diz apenas o que precisa ser ouvido. Ela segue uma regra aprendida com sua mestra cigana: nunca leia seu próprio destino. Quem vê o próprio fim, o chama mais cedo. Ao completar 70 anos, sozinha, resolve quebrar a regra, só para saber se ainda tem tempo. Mas a leitura sai errada. O baralho muda. E aparece uma carta desconhecida, preta, sem nome. Após a leitura, tudo muda. Os clientes se sentem mal durante as consultas. As cartas repetem o mesmo padrão: morte, enforcado, torre, diabo. Sempre as mesmas. Uma senhora desmaia. Um rapaz some após a consulta. Outro se suicida na semana seguinte. Ondina sente que algo começou a responder através das cartas. E não é mais ela que controla o jogo. A carta negra não revela, ela exige. Ondina busca sua antiga mestra, Dalva do Lenço Azul, agora vivendo em retiro espiritual. Dalva confirma o pior. Você tirou o arcano número 00. O que não tem nome. O que aparece só para quem tentou trapacear o tempo. Segundo lenda cigana, há uma carta proibida, retirada do baralho original séculos atrás. Ela marca o dia em que o destino vira contra quem o interpretou. Se Ondina não desfizer a leitura, será absorvida para o baralho das almas, onde os cartomantes pagam por prever o que não lhes pertence. Ondina tem 7 dias. Cada dia, uma carta do tarô se manifesta em forma física. 1. O louco, uma criança perdida a leva até um beco sem saída. 2. A morte, ela encontra um túmulo com seu nome. 3. O diabo, recebe uma visita do ex-marido morto, que tenta convencê-la a se entregar. 4. A torre, o sobrado treme inteiro durante uma consulta. 5. A justiça, é julgada por um cliente antigo, que revela uma verdade escondida. 6. O enforcado, acorda suspensa no teto, presa em lençóis. A 7ª carta, ela ainda não viu. E esse é o maior perigo. No último dia, Ondina precisa visitar a própria casa de infância, onde começou a ler as cartas. Lá, ela encontra o baralho original da sua mestra, queimado e escondido atrás de uma parede. Dentro, uma única carta intacta, a própria Madame Ondina, desenhada como uma carta viva. O preço de ver os destinos alheios é esquecer o próprio. Ela precisa escolher: aceitar seu lugar como a nova carta negra, ou rasgar o baralho e desaparecer da história. Meses depois, uma nova cartomante ocupa o sobrado. Jovem, sorridente, talentosa. Mas ao abrir o baralho antigo de Ondina, uma carta negra cai no chão. Ela não está em nenhum arcano. Só se lê atrás da carta: você me chamou. Agora, me veja. Relato 2: A maldição de Esmeralda. Interior de São Paulo, década de 1920, na região da antiga estrada de ferro Sorocabana, onde um acampamento cigano se estabelece às margens de uma mata tida como assombrada. Esmeralda, uma jovem cigana de beleza e sabedoria incomuns, é conhecida por prever mortes com precisão, ler as mãos dos viajantes e desfazer feitiços. Mas ninguém sabe que ela nasceu sob uma maldição, destinada a ver a morte dos outros, e a nunca poder evitá-la.
Quando um engenheiro da ferrovia desaparece logo após ser atendido por ela, a população acusa Esmeralda de bruxaria. Um linchamento se inicia. Ela foge, mas lança uma praga sobre a vila antes de sumir na floresta. 100 anos depois, uma jornalista chamada Rafaela volta à vila para investigar as mortes misteriosas que ocorrem sempre no mesmo dia, 5 de setembro. E encontra no porão da antiga estação um diário assinado por Esmeralda, que parece estar esperando por ela. O vilarejo de São Gregório vivia em paz até os ciganos acamparem perto da antiga pedreira. Esmeralda, de apenas 17 anos, chamava atenção pela beleza e pelos olhos acinzentados. Ela sabia demais. Lia o futuro como se lesse um livro. E dizia sempre a verdade, mesmo quando ninguém queria ouvir. Vejo tua morte. Não sei o dia, mas sei o cheiro. O engenheiro da ferrovia, Alcides Navarro, visita Esmeralda para rir das superstições. Ela lê sua mão e empalidece. O trem não vai passar, e você também não. No dia seguinte, Alcides desaparece. Seu chapéu é encontrado nos trilhos. A vila se volta contra os ciganos. Antes de fugir, Esmeralda grita para o céu, com as mãos em cruz. No dia 5 de setembro, a cada 7 anos, um de vocês me verá de volta. E um de vocês cairá. Rafaela, jornalista investigativa, chega à vila em 2023 para fazer uma reportagem sobre desaparecimentos inexplicáveis registrados a cada 7 anos, no mesmo dia. Descobre relatos de visões. Uma mulher com véu vermelho, olhos prateados, cantando nas matas, parada nos trilhos da ferrovia desativada. No arquivo morto da cidade, ela encontra o diário de Esmeralda, enterrado dentro da parede da estação ferroviária abandonada. O diário revela que Esmeralda foi filha de uma linhagem de videntes amaldiçoadas. A primeira mulher da linhagem, em 1480, previu a queda de um conde espanhol, e por vingança, foi queimada viva. Desde então, cada descendente nascida com os olhos de fumaça carrega o dom da visão e a maldição da impotência. Vejo, mas não posso mudar. Mas Esmeralda foi diferente. Ela tentou desafiar o destino. E isso abriu uma rachadura no tempo. Rafaela começa a ter sonhos vívidos com Esmeralda. Vozes a chamam na mata. No dia 4 de setembro, ela vê no espelho o reflexo da cigana em seu lugar. Ela percebe, é descendente direta da linhagem. E o ciclo só pode ser quebrado com um sacrifício. No dia seguinte, ela deverá escolher, salvar alguém prestes a morrer ou se entregar à maldição para libertar todas as mulheres anteriores. Na noite do dia 5, a antiga locomotiva, abandonada há 80 anos, apita sozinha. Os trilhos brilham sob a lua. Rafaela caminha até o centro da ferrovia e encontra Esmeralda, viva, jovem, intocada pelo tempo. Toda cigana que vê o fim carrega o mundo nos olhos. Só quem sangra pode parar o tempo. O trem passa. Mas ninguém o vê, só ouve. No dia seguinte, o corpo de Rafaela é encontrado nos trilhos. E ao lado, um espelho com olhos de fumaça. Relato 3. A Voz da Montanha. Uma remota cadeia de montanhas no interior de Minas Gerais, numa aldeia pequena e isolada, onde o medo das forças naturais e a lenda de um espírito guardião do pico assombram os moradores há séculos. A aldeia de São Benedito da Serra fica ao pé de uma cadeia montanhosa, onde as lendas falam de uma força antiga que habita o topo das montanhas, um espírito conhecido como a Voz da Montanha. Os aldeões evitam subir para o topo, temendo o chamado que ecoa nas noites mais escuras, e ninguém ousa desafiar os antigos rituais de respeito às montanhas. Quando Lucas, um jovem geógrafo, chega à aldeia com a missão de mapear a região e estudar as formações geológicas, ele se vê atraído pelas lendas. Curioso e cético, decide explorar a montanha e provar que as histórias não passam de superstição. No entanto, ao adentrar a montanha, Lucas descobre que há algo mais lá em cima, algo que vai além de qualquer explicação lógica. A voz da montanha começa a chamá-lo, revelando segredos terríveis do passado, e uma maldição que pode levá-lo à loucura. Lucas chega à pequena aldeia de São Benedito da Serra, encantado pela beleza e pela tranquilidade do lugar. Ele se instala na pousada de Dona Rosa, uma mulher idosa que conhece as histórias mais antigas da região.
Quando pergunta sobre as montanhas, ela apenas sorri e responde: os mortos e os vivos falam de lá, meu filho. Se você for, leve consigo o respeito. E não volte até o amanhecer. Na taverna local, ele escuta rumores sobre a voz da montanha, uma lenda de um espírito guardião que guia os perdidos, mas também devora os que não merecem ouvir seu chamado. A curiosidade de Lucas cresce. Ele não acredita nessas superstições, mas o clima de mistério o atrai. Decidido a explorar a montanha, Lucas se prepara para a expedição, levando apenas o necessário para a jornada. Durante o caminho, ele encontra alguns aldeões que o avisam, mais uma vez, para não subir sozinho. Mas ele ignora os avisos e segue seu caminho. Enquanto sobe pela trilha íngreme, Lucas começa a perceber que algo está estranho. O vento sopra de maneira diferente, e o som do ambiente parece abafado, como se a própria montanha estivesse silenciando o mundo ao redor dele. Ele ouve sussurros no vento e a sensação de ser observado o incomoda. Contudo, ele se mantém firme em sua jornada. Quando Lucas alcança o topo, ele se depara com uma visão deslumbrante, mas também inquietante. A paisagem é selvagem e intocada, mas algo no ar parece carregado de uma energia densa. Ele monta seu acampamento e decide dormir ali para explorar mais no dia seguinte. Durante a noite, ele é acordado por um som estranho, uma espécie de murmúrio baixo que parece vir de dentro da montanha. Ele tenta ignorar, mas o som se intensifica, até se transformar em um grito suave e distante, uma voz que chama seu nome. Lucas! Lucas, vem até mim! O geógrafo, inicialmente cético, começa a se perguntar se realmente está ouvindo algo ou se é o efeito do isolamento. Mas à medida que a voz se repete, ele se vê incapaz de resistir à tentação de seguir o som. Ele começa a descer uma trilha estreita e escura, onde o clima torna-se ainda mais pesado e a atmosfera tensa. Lucas chega a uma caverna escondida, onde ele encontra vestígios de uma antiga civilização indígena, símbolos e pinturas nas paredes que representam rituais de sacrifício e comunicação com espíritos da montanha. Ele começa a entender que as lendas locais não são apenas superstições, há algo de verdade nelas. Lá dentro, ele encontra um espelho antigo, aparentemente intocado pelo tempo. Quando ele se olha no espelho, é como se a realidade começasse a distorcer. Ele vê imagens de antigos habitantes da aldeia e ouve vozes distantes, algumas de pessoas que ele conhece, outras de figuras do passado. A voz volta a chamar. Você não deveria ter vindo. Agora não há mais volta. A sensação de desorientação e medo toma conta de Lucas, e ele tenta sair da caverna, mas a entrada parece ter desaparecido. Ele está preso. No limite do desespero, Lucas encontra um diário antigo de um antigo morador da aldeia, que conta a história da maldição da montanha. Aqueles que ouvem a voz da montanha são chamados para pagar uma dívida de sangue, relacionada a antigos sacrifícios feitos por uma civilização perdida, que acreditava que a montanha era o portal entre os vivos e os mortos. Ele compreende que está agora sendo testado pela montanha. O espírito, representado pela voz, não é apenas um guardião, ele é o responsável por determinar quem deve ser sacrificado para que o equilíbrio entre os dois mundos seja mantido. Lucas, agora à beira da loucura, luta para escapar. A voz o acusa de ter violado o pacto entre os homens e a montanha, e exige que ele pague o preço. Ele tenta entender o que fazer para reverter a maldição, mas o tempo está se esgotando. Finalmente, após uma luta desesperada contra os próprios medos e a voz que o atormenta, Lucas consegue escapar da caverna e chegar à aldeia. Mas quando ele retorna, não é mais o mesmo. Ele não consegue se lembrar do que aconteceu durante os últimos dias. A aldeia continua a viver sua rotina, mas Lucas sente a montanha chamando novamente, como um eco distante. Ele não consegue mais resistir. Ao olhar para o pico da montanha, ele percebe que há algo que nunca mais poderá ser ignorado. A voz da montanha está sempre lá, esperando o momento certo para fazer o próximo chamado. Relato 4. A Caverna de Távora. Interior de Minas Gerais, em uma pequena cidade histórica, onde as montanhas escondem antigas cavernas de difícil acesso, e lendas sombrias cercam o local. Na pacata cidade de Távora, há uma antiga lenda sobre uma caverna esquecida, localizada nas profundezas da Serra do Capim Branco, onde,
Segundo os moradores mais antigos, os primeiros habitantes da região cometeram um pecado tão terrível que amaldiçoaram o lugar. Quando João, um jovem geólogo, chega à cidade para realizar uma expedição científica e mapear as cavernas da região, ele se vê fascinado pela história, ignorando os avisos dos moradores de que as cavernas são malditas. Ele não acredita em superstições, mas logo se vê atraído pela caverna de Távora, cujas passagens são cobertas de símbolos estranhos e ecos que parecem chamar seu nome. O que João não sabe é que, ao entrar na caverna, ele liberará uma força ancestral que há muito tempo estava aprisionada. Algo que tem o poder de distorcer a realidade e invocar os terrores mais profundos do inconsciente. Agora, ele precisa lutar contra os próprios fantasmas de sua mente para escapar, ou sucumbir àquilo que jamais deveria ter sido despertado. João, um geólogo jovem e racional, chega à pequena cidade de Távora, localizada nas montanhas de Minas Gerais. A cidade tem uma atmosfera sombria, com ruas estreitas e casas antigas de pedra. Ele se instala na única pousada local, onde é recebido com hospitalidade, mas também com certa cautela. Os moradores falam pouco e, quando o assunto sobre as cavernas é abordado, mudam de conversa. Durante um jantar simples na taverna local, o Sr. Augusto, um velho morador, o avisa sobre a caverna de Távora. Não sei o que você veio procurar aqui, mas há coisas que é melhor não saber, moço. A caverna é uma ferida que nunca se fechou. Aqueles que entram, nunca mais saem da mesma maneira. João ri, considerando a história apenas como mais uma superstição local. João explora a cidade e conversa com Dona Lúcia, uma senhora que conhece a história da região. Ela lhe conta sobre o pecado dos primeiros habitantes, que, em sua busca pelo poder, selaram algo nas profundezas da terra, criando a caverna como um lugar de exílio e prisão eterna para a força que invocaram. Ela revela um antigo mapa que, segundo ela, pode levar à entrada da caverna. João, cético, toma o mapa e decide seguir em frente. Ele quer provar que a história não passa de uma invenção popular. Na manhã seguinte, com seu equipamento, ele parte para a serra, determinado a explorar o local. Após horas de caminhada, João encontra a entrada da caverna, oculta por vegetação densa. Ele começa a descer pelas estreitas passagens de pedra, iluminado apenas por uma lanterna e por uma corda que ele amarra a cada novo avanço. À medida que se aprofunda, o ar se torna mais denso e um eco estranho começa a surgir, como se algo estivesse respondendo aos seus passos. Ao chegar em uma câmara maior, ele encontra estranhas inscrições nas paredes, símbolos que ele não consegue identificar, mas que parecem pulsar com uma energia estranha e inquietante. Ele percebe que há algo de errado, mas ainda assim segue em frente. À medida que João explora mais fundo, ele começa a ouvir uma voz baixa e sussurrante vinda das paredes da caverna, chamando seu nome. Ele se sente paralisado, mas a curiosidade o impulsiona. A voz começa a se tornar mais clara, mais desesperada. João! João, você não deveria ter vindo. Ele tenta resistir, mas é como se a caverna estivesse ligada à sua mente, e ele começa a ver visões do passado, momentos que ele nunca viveu, imagens distorcidas de pessoas desaparecidas e cenas de rituais de sacrifício. As visões se tornam mais intensas. João vê, através das paredes da caverna, a história de um povo indígena antigo que tentou selar um mal antigo, mas falhou. Eles haviam criado a caverna como uma prisão para um espírito maligno, uma entidade que não poderia ser libertada sob nenhuma circunstância. No entanto, os primeiros colonizadores, desesperados por poder, liberaram essa força, e a caverna passou a ser um lugar de tortura e corrupção. A voz revela que ele liberou a entidade ao adentrar o lugar e que a maldição agora o pertence. João começa a enlouquecer, percebendo que as vozes nas paredes não são apenas ecos do passado, mas reflexos de suas próprias memórias e medos. Ele está preso em um ciclo onde passado e presente se confundem. Agora completamente desorientado, João tenta fugir, mas as paredes da caverna parecem se mover. Ele começa a ver sombras que se arrastam por entre as rochas, e cada vez mais é invadido por alucinações. A entidade que se libertou se manifesta como uma figura de sombra, controlando sua mente e o levando a confrontar os próprios pecados de sua vida, segredos que ele guardava, coisas que ele tinha feito no passado.
Ele começa a questionar se tudo aquilo é real ou se ele está simplesmente perdendo a sanidade. Cada passo que ele dá parece levá-lo mais fundo, até que ele se vê cara a cara com a entidade, que exige um sacrifício. Ele precisa abrir mão de sua vida e entregar a própria alma ou viver para sempre como prisioneiro da caverna. Dias depois, a equipe de resgate encontra a entrada da caverna, mas João nunca é encontrado. A única coisa que eles encontram é o seu equipamento, abandonado e intacto, e o mapa, agora queimado. Dona Lúcia, ao saber da busca fracassada, murmura. A caverna leva, mas nunca devolve. Quem entra, se perde para sempre. Naquela noite, os aldeões ouvem, de longe, um eco que parece vir das profundezas da serra, uma voz que chama, uma voz familiar, um nome. Relato 5: A Aldeia de Sombras. Uma pequena aldeia isolada no interior da Bahia, cercada por uma densa floresta tropical. A aldeia é conhecida apenas por alguns forasteiros, e muitos evitam a região por conta das lendas que cercam o lugar. A aldeia de São João da Morte está situada em um recanto remoto, cercada por montanhas e floresta, longe das rotas mais conhecidas. Seus moradores, descendentes de antigas famílias que ali se estabeleceram há séculos, vivem sob um regime de silêncio e tradição. A vida na aldeia é pacata, mas as histórias sobre forças sobrenaturais e seres sombrios que habitam as florestas ao redor não são apenas lendas, são advertências. Quando Carla, uma jovem jornalista de Salvador, chega à aldeia em busca de uma matéria sobre os costumes e a história do lugar, ela logo se vê mergulhada em um mistério sombrio que envolve os habitantes locais e os segredos enterrados na floresta. Logo, ela começa a perceber que a aldeia e seus moradores têm um vínculo mais profundo com o além do que qualquer um poderia imaginar. Ao investigar, Carla descobre que os moradores não envelhecem como deveriam, e que os rituais que realizam, especialmente à noite, são na verdade tentativas de manter uma entidade ancestral presa, evitando que ela se liberte e traga a destruição para o mundo. Mas essa entidade não é algo fácil de ignorar, e logo Carla se vê presa em uma luta para impedir a libertação de uma força que pode destruir não apenas a aldeia, mas o próprio equilíbrio do mundo. Carla, uma jornalista com sede de descobertas, chega à aldeia São João da Morte, após semanas tentando conseguir informações para sua matéria sobre aldeias esquecidas e seus mitos. Ao chegar, ela é recebida por um ambiente quase onírico. As casas de barro são simples, mas bem cuidadas, e as ruas estão sempre desertas. O lugar tem um clima denso, e a sensação de estar sendo observada não a abandona. Ela se hospeda na casa de Dona Maria, uma mulher idosa e conhecida pela aldeia por seu vasto conhecimento sobre os costumes antigos. Enquanto explora a aldeia, Carla ouve murmúrios sobre algo chamado a Sombra, um ser que, segundo os moradores mais velhos, protege a aldeia dos espíritos que vagam pela floresta. A jovem jornalista tenta fazer amizade com alguns locais, mas percebe que muitos evitam falar sobre certos assuntos, principalmente quando a conversa toca em lendas antigas. Dona Maria, embora receptiva, é cautelosa com as perguntas de Carla, e sempre que o assunto da floresta vem à tona, ela muda de conversa. Carla começa a explorar a floresta densa ao redor da aldeia. Quando ela se aventura mais fundo na vegetação, descobre estranhas marcas nas árvores e símbolos esculpidos nas pedras, algo que parece ter sido feito com um cuidado ancestral. Ao longo do caminho, ela encontra um círculo de pedras, e ao investigá-lo, sente uma forte sensação de mal-estar. Como se algo estivesse em constante observação, algo que está aguardando sua presença. Numa dessas saídas, Carla conhece Luiz, um jovem aldeão que trabalha como guia e que parece ser mais aberto a falar sobre os mistérios da região. Ele revela, sem dar muitos detalhes, que a aldeia está protegida por uma força muito mais antiga do que qualquer religião local. Ele também menciona que os aldeões têm suas próprias maneiras de manter essa força contida, mas não revela o que isso realmente significa. Durante a noite, Carla é convidada por Dona Maria para assistir a um dos rituais secretos realizados pelos aldeões. As pessoas se reúnem na praça central, em um silêncio absoluto, onde cantos e rezas são entoados, e os rostos das pessoas são cobertos por máscaras estranhas. O ritual parece ter um poder mágico de ligação com algo invisível. Ao final, uma dança é executada, e as sombras na praça parecem ganhar vida própria, projetando-se de forma desconcertante.
Carla sente uma presença pesada durante o evento e começa a perceber que esses rituais são uma tentativa de apaziguar algo muito mais antigo e poderoso do que qualquer culto. Naquele momento, ela começa a questionar o quão real e sólido é o mundo que ela conhece. Ao conversar com seu Joaquim, um dos mais velhos da aldeia, Carla descobre uma versão ainda mais sombria da história da aldeia. Ele revela que séculos atrás, os primeiros colonizadores da região, em sua ganância, fizeram um pacto com uma força desconhecida para garantir prosperidade e riquezas. No entanto, a força que invocaram não era humana, era uma entidade ancestral, conhecida como a Sombra, que só pode ser mantida à distância por meio de sacrifícios e rituais periódicos. Joaquim conta que, uma vez por geração, um aldeão é escolhido para servir como guardião da sombra, e esse guardião deve viver sem envelhecer até cumprir sua missão, para garantir que a entidade não escape. Quando o guardião morre ou falha em cumprir a missão, a sombra será libertada e trará o fim da aldeia. Carla se vê cada vez mais envolvida nas tradições e rituais, e, ao passar mais tempo com Luiz, ela descobre que ele é o atual guardião. Quando a sombra começa a se manifestar, uma sensação de opressão toma conta da aldeia. Estranhos eventos começam a acontecer, sombras que se movem sozinhas, sons inexplicáveis durante a noite, e uma sensação crescente de perigo iminente. Luiz tenta proteger Carla, mas ele já está fraco, pois seu poder de manter a sombra contido está diminuindo. Carla, desesperada para entender a conexão entre a sombra e a aldeia, decide que precisa confrontar a entidade diretamente, sem saber que essa será a última chance de evitar que a sombra se liberte para sempre. Carla e Luiz, agora acompanhados por outros aldeões que temem pela sua vida, entram na floresta em busca de uma caverna escondida onde, segundo as lendas, a sombra reside. Eles devem realizar um ritual final, com a ajuda de Carla, para aprisionar a sombra novamente. Mas o que eles não sabem é que Carla, sem querer, se torna a peça-chave do ritual. Ela deve ser sacrificada para que a sombra volte à prisão eterna. O confronto culmina em uma luta física e mental dentro da caverna, onde Carla deve decidir se entrega ao ritual ou luta contra o destino que os aldeões acreditam ser o único caminho para salvar a aldeia. A aldeia de São João da Morte nunca mais será a mesma. Carla consegue sair viva, mas a um grande custo. A aldeia volta à sua rotina habitual, mas o medo de a sombra permanece latente. Carla, agora marcada pela experiência, deixa o lugar, mas carrega para sempre a sensação de que algo a observa à distância, aguardando o momento certo para sair da escuridão. Relato 6. A Casa da Esquina. Uma rua residencial tranquila em uma pequena cidade, com casas de época, cada uma com seus próprios segredos. No entanto, uma casa peculiar está na esquina e sempre foi evitada pelos moradores. Sua aparência desgastada e o comportamento estranho de seus antigos moradores contribuíram para sua má reputação. Em uma pequena cidade do interior, a Casa da Esquina sempre foi um mistério. Localizada no final de uma rua tranquila, essa casa antiga, de madeira e com janelas empoeiradas, parece fora de lugar. Há décadas, ninguém ousa morar nela por mais de alguns meses, e rumores circulam de que a casa é amaldiçoada. Os vizinhos dizem ouvir sons estranhos à noite, como passos, sussurros e batidas, mas ninguém jamais teve coragem de investigar. Quando Lúcia, uma jovem arquiteta recém-chegada à cidade, decide se mudar para casa, ela vê uma oportunidade de restaurá-la, ignorando os avisos dos moradores locais. Inicialmente, ela acredita que tudo não passa de lendas e superstição, mas conforme os dias passam, ela começa a perceber que há algo fora do comum na casa. Ela começa a ser afetada por alucinações, vozes e fenômenos inexplicáveis. Logo, Lúcia descobre que a casa tem um passado sombrio e que, no fundo, o lugar não quer ser restaurado. A casa parece estar viva, com uma vontade própria de manter seus segredos e fazer com que seus ocupantes nunca a deixem. Aos poucos, Lúcia se vê envolvida em um pesadelo que mistura passado e presente, onde o tempo se dobra, e o que ela achava ser uma simples casa antiga revela-se um portal para o além. Lúcia, uma arquiteta de 28 anos, chega à cidade após aceitar um trabalho para restaurar e renovar a Casa da Esquina, uma construção antiga, mas de grande valor histórico. Ela se muda sozinha, animada com a perspectiva de trazer vida àquele imóvel abandonado. Quando ela chega à casa, os vizinhos se mostram curiosos,
mas também cautelosos. Alguns a saudaram, mas logo evitaram mencionar qualquer coisa sobre a casa. Em seu primeiro dia, Lúcia explora o local e logo percebe que a casa tem um ambiente pesado, como se a madeira estivesse carregada de memórias. Quando começa a trabalhar, sente uma sensação constante de olhos a observando, mas apenas ignora isso como sendo nervosismo natural de um novo começo. A primeira noite de Lúcia na casa é inquietante. Durante a madrugada, ela é acordada por barulhos estranhos vindos do andar de cima, passos leves e uma porta batendo. Inicialmente, ela tenta racionalizar o que ouve, pensando ser o som das madeiras se movendo devido ao vento, mas quando ela desce até a cozinha e vê um objeto se movendo sozinho, ela começa a questionar se há algo realmente fora do normal na casa. No dia seguinte, ao conversar com os vizinhos, ela ouve histórias sobre a casa que a fazem hesitar. Seu Antônio, um senhor idoso que mora na casa ao lado, menciona: aqui na rua, todo mundo sabe que a casa é diferente. Ninguém que mora lá dura muito. Mas, veja, menina, você tem sorte. Às vezes, o que é dado a nós não é para ser tocado, sabe? Lúcia ri e tenta encarar isso como superstição, mas o mistério da casa começa a assombrá-la. Lúcia começa a encontrar antigos documentos e fotos de moradores anteriores da casa. A mais antiga delas data de quase 100 anos, mostrando uma família com pais e filhos que parecem viver de forma pacata, mas há uma expressão de tristeza profunda nos rostos de todos na fotografia. Ao pesquisar mais a fundo, Lúcia descobre que uma tragédia atingiu essa família, um incêndio misterioso que destruiu uma parte da casa, levando à morte o marido da dona da casa, Margarida, e seus filhos. Lúcia também encontra registros de desaparecimentos inexplicáveis entre os moradores mais recentes da casa, e alguns relatos de pessoas que afirmam ver figuras sombrias ao redor da casa à noite. Conforme Lúcia continua sua restauração, os fenômenos inexplicáveis se tornam mais intensos. Ela começa a ver figuras difusas nos reflexos das janelas, vozes chamando seu nome e, por vezes, sons de risos e choros que parecem vir do fundo da casa. Durante o sono, Lúcia tem pesadelos recorrentes sobre um incêndio, uma criança pedindo ajuda, e uma mulher suplicando por perdão. Ela decide procurar mais informações sobre a família que viveu na casa, e um encontro com Dona Carmen, uma vizinha mais idosa e reclusa, revela a verdade sombria. Margarida, a dona original da casa, praticava rituais para tentar comunicar-se com os mortos e também buscava poderes ocultos para proteger sua família após a morte do marido. Mas, durante um dos rituais, algo deu errado, e a casa se tornou amaldiçoada. Lúcia começa a perceber que a casa não quer ser restaurada. Os poderes da casa começam a se manifestar de forma mais agressiva, como se estivesse reagindo a cada mudança que ela faz. À noite, os barulhos se tornam mais altos, as portas se abrem sozinhas, e as luzes piscam, mas o pior é a sensação de pressão crescente em sua mente, como se algo estivesse tentando entrar em sua cabeça. Ela começa a perder o controle sobre seus pensamentos e sente que está sendo consumida pela casa. Em uma noite particularmente forte, Lúcia tem uma visão clara da mulher que aparece em seus pesadelos, Margarida, que se aproxima de Lúcia, implorando por ajuda, dizendo que o pacto que fez com uma entidade desconhecida acabou destruindo sua alma e aprisionando a dela na casa. Lúcia, desesperada, busca entender o que aconteceu naquela fatídica noite do incêndio e, ao investigar mais profundamente os antigos rituais da casa, descobre que a casa é uma prisão para os mortos. Aqueles que ali morrem são forçados a viver entre as paredes, revivendo seus piores medos e traumas, alimentando a força que a casa tem. Para libertar-se e salvar a si mesma, Lúcia precisará confrontar a entidade que a casa guarda, e fazer um último sacrifício. Ela tenta reverter o que foi feito, mas a casa responde com uma violência crescente. Tudo que ela faz para desfazer o mal parece só alimentar o poder da entidade, até que, no clímax, ela é forçada a encarar a entidade no coração da casa, no local onde o incêndio aconteceu, revelando os segredos mais profundos da casa, da mulher que fez o pacto e dos horrores enterrados ali. Após confrontar o mal que habita a casa, Lúcia consegue escapar, mas a casa permanece. Ela nunca mais será a mesma e, ao voltar para sua vida normal, não consegue se livrar da sensação de estar sendo observada, como se a casa ainda a quisesse de volta. E, na esquina da rua, a casa espera por sua próxima vítima.
E esses foram os relatos de hoje. Até o próximo vídeo.